Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Marechal Cândido Rondon, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão se desenvolvendo as lavouras dessa safra de soja. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Edil Luiz Chapla, ele que é presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Edil, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia ao pessoal aí que acompanha Notícias Agrícolas. E estamos aí para contribuir com um pouco com o seu programa e deixar o que está acontecendo hoje no campo aí da nossa microrregião. Edil, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi lá em meados de outubro, o plantio estava se encerrando e as expectativas eram positivas para o desenvolvimento dessa safra. Mas de lá para cá, muita coisa aconteceu e esse cenário mudou aí na região, né? Pois é, Guilherme, a gente vinha com o plantio dentro de uma janela ideal, né? Até pela implantação das várias variedades que a gente tem, tanto de ciclo mais longo como o ciclo intermediário, vinha ocorrendo muito bem. Mas agora estamos aí passando por uma grande dificuldade aí da questão hídrica. Edil, conta então para a gente um pouquinho como é que está essa situação por aí, como é que está essa falta de chuvas e quais são os reflexos que já aparecem nas lavouras. Bem, Guilherme, os reflexos já em questão de perca de produtividade, eles são bastante significativos, né? Então, assim, só para você ter ideia, aqui no nosso município nós temos regiões, aí, micro-regiões, então, que estão aí com mais de 60 dias sem uma gota de chuva, né? E também temos algumas regiões aí que tem uns 30 dias, mais ou menos, que não chove, mas neste período aí que ocorreram, talvez, chuvas com baixa pluviosidade, 10 milímetros, 11 milímetros. Então, o déficit hídrico é bastante grande. Então, está trazendo aí para nós uma perca acentuada, digamos, concretizada em torno de, eu acredito que já chegue mais de 65% na cultura da soja e uns 80%, talvez um pouquinho menos, na cultura do milho. Então, a gente tinha uma perspectiva aí muito boa de colheita, né, onde as plantas vinham se desenvolvendo num estágio aí de desenvolvimento muito bom, tratos culturais bem feitos, iniciou-se as aplicações de fungicidas, mas em virtude agora da seca aí tá bem complicado, Guilherme. E aí, Edil, só para a gente ter uma ideia do tamanho dessas perdas, qual que era uma produtividade esperada para essa safra de soja, para a gente entender o tamanho desses 65% de perda? Guilherme, a gente aqui na região trabalha em torno aí de 60 sacas, 55 a 60 sacas de estimativa de produtividade por hectare. No que antecedeu ao Natal, aí a gente teve algumas colheitas, né, pontuais, né, bem pontuais, onde ciclos aí de soja, Guilherme, que são em torno de 125 dias, 120 dias, o pessoal estava colhendo essas lavouras aí com 90 dias. Com uma produtividade aí extremamente baixa, em torno de 8 a 10 sacas aí por hectare, e ainda com uma qualidade muito ruim. E aí, diante desse cenário, ainda é possível que essa parte restante se recupere ou realmente essas perdas devem continuar até o final do ciclo? Em relação às perdas, Guilherme, eu acho que pelas previsões meteorológicas que a gente vê aí para frente, em questão de 10 dias nós não temos praticamente uma previsão muito boa, a não ser que alguma pancada isolada que não traz alento ou vamos dizer assim, não vai conseguir mais reparar os danos dessa longa estiagem. Então, está difícil, está complicado. Temos ainda, assim, lavouras que talvez foram plantadas um pouquinho mais tarde, Guilherme. Então, essas ainda conseguem recuperar, talvez, um pouco, pelo ciclo indeterminado que a soja possui. Então, ela começa com o bacheiro, vai crescendo, então ainda podemos ter alguma coisa na carga superior.
Mas isso teria que chover entre hoje e amanhã, porque as temperaturas aqui estão extremamente altas, aí chegando nas lavouras, aí quando se coloca um termômetro na casa dos 38 até 40 graus, então é uma temperatura muito escaldante, a planta ela não consegue mais, não tem umidade tanto do ar como de solo, então ela fica com esse déficit hídrico muito grande. E Edil, diante desse cenário de perdas tão grandes, como é que fica a questão de mercado, as vendas que já estavam fechadas, essa comercialização, o que o produtor pode fazer a partir desse momento? Olha, Guilherme, nós aqui, até no último programa, quando estive aqui, então, assim, até foi comentado sobre contratos futuros. Até esse ano, bastante gente se restringiu a fazer contratos, né? Talvez não em relação a previsões do clima, mas sim do que aconteceu na questão dos preços do ano passado, né? Onde o produtor fixou alguns contratos aí a R$ 80 e depois na colheita os preços estavam extremamente altos, né? Então o pessoal se restringiu. Então não temos alguns contratos pontuais, sim, mas não são de grande volume. E aí, Diogo, agora como é que fica a questão da segunda safra de milho? A janela vai ser positiva para o plantio, mas as condições para esse plantio devem ser positivas ou essa situação de preocupação vai permanecer também aí para a sequência? Bem, é difícil falar em previsões climatológicas, né, Guilherme? Mas pelas previsões que a gente tem e estão projetadas aí para a safrinha, então nós devemos ter um déficit hídrico também não muito alto, né? Então é para ser um pouco abaixo da média. Vamos torcer para que essa chuva abaixo da média ela seja bem distribuída durante a cultura, talvez aí possa trazer ainda essa segunda safra, vamos dizer, a safrinha nossa aqui, com boas produtividades. O problema, assim, Guilherme, nós já vemos aí com a safrinha praticamente do ano retrasado, né, com seca. Ano passado nós tivemos, quer dizer, agora essa safrinha que passou desse ano, nós tivemos a questão das geadas, que foram severas, levaram bastante produtividade. O produtor tá bem receoso quanto a isso, estamos aí perdendo a safra de soja. Então, as questões aí para safrinha, elas estão bem complicadas quanto se refere à questão de clima. Mas esperamos que esse clima, que nem comentei, talvez com médias abaixo, mas que elas sejam bem distribuídas, nós plantando numa janela de plantio boa, porque a tendência é desses sojas aí, todos eles adiantarem a si, pela questão déficit hídrico, né? Então, vamos plantar ela dentro de uma janela muito boa. Agora, a questão de pluviosidade, isso já, vamos dizer, depende extremamente aí da parte vamos dizer, do nosso Deus superior, o que ele mandar. Então, vamos torcer para que ela venha, essa chuva venha bem distribuída. Edil, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse momento atual para as lavouras aí da região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Olha, Guilherme, é só a gente como agricultor também, é uma situação muito adversa, né? Nós estamos aí praticamente das últimas 4 safras, né? Então, que estamos aí, temos no campo, nós tivemos a safra 2020-21 de soja, talvez não nos patamares de produtividade quanto a gente esperava, mas assim, a gente como produtor tem que é persistente, né, Guilherme? A gente sabe que essas adversidades climáticas elas acontecem. Nós só precisamos ter cuidado aí pro agricultor quando for implantar a safrinha, faça o seguro, faça um bom seguro, né, de garantia de produtividades. Então isso ajuda muito na questão dessa questão dos custos de produção. Ele não fica desprotegido. Não tem mais hoje nós, como produtores rurais, trabalharmos sem um seguro para as suas produtividades. E assim, esperamos aí que esse próximo ano, esse início do próximo ano, ele vai ser um tanto quanto complicado, né, Guilherme? Mas nós temos que tocar em frente, o agricultor é persistente,
e vamos confiantes aí que colhemos uma safrinha boa e que tudo se equilibre. E também temos ainda, Guilherme, a questão mais preocupante também, não é só a questão de grãos, mas sim também a questão de produção de volumoso para o gado leiteiro, o gado de corte. O gado leiteiro aqui na nossa região é até bastante forte, e também as pastagens estão bem degradadas, né? Não temos a questão hídrica aí está muito abaixo. Agora a gente vai fazer as foragens, né, de planta inteira, mas essas também são comprometidas com qualidade. Mas vamos aí com fé e esperança aí que o próximo ano seja melhor para todos nós. Gil, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras por aí, e a gente espera que da próxima vez com notícias melhores para os produtores aí da região. Um bom final de ano para o senhor e até a próxima. Até a próxima e um bom final de ano para todos nós. O Edil Luiz Chapla, ele que é presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que estão as lavouras de soja lá no município, uma situação bastante preocupante para o produtor de Marechal Cândido Rondon. O término dos trabalhos de plantio tinham sido muito bem feitos lá na região, a umidade era positiva, o plantio aconteceu dentro da melhor janela, o início de desenvolvimento dessas lavouras foi bastante positivo, mas depois a chuva cessou lá na região, algumas micro-regiões do município já há mais de 60 dias sem chuvas, outras há 30 dias sem chuvas, e essas últimas chuvas bastante curtas, bastante pequenas, 10, 11 milímetros acumulados apenas. Com isso, perdas já consolidadas na casa de 65% daquela expectativa inicial de 55, 60 sacas por hectare. E aí o Edil, inclusive, destacando que algumas lavouras pontuais que já foram colhidas nessa semana do Natal, produzindo apenas 8 sacas por hectare, uma situação bastante complicada. O milho também já tem perdas consolidadas de 85% nessa safra de verão lá em Marechal Cândido Rondon, uma situação bastante preocupante, e aí o produtor receoso, inclusive, para a segunda safra de milho que vai vir aí pela frente. A janela de plantio vai ser positiva, o produtor vai conseguir, até por conta dessa antecipação da soja, fazer um bom plantio da sua lavoura de milho, mas as previsões de clima de chuvas também não são muito animadoras. As previsões apontam chuvas abaixo da média para a safrinha de milho lá na região também. A expectativa, a esperança do produtor lá da região é de que pelo menos essas chuvas abaixo da média venham de maneira mais regular, de maneira mais uniforme, para ainda conseguir alavancar um pouco dessa produção da segunda safra de milho para tentar recuperar um pouquinho essas perdas que vão ficar bastante grandes nessa safra de verão, a primeira safra 21-22. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.